Hoje eu vim falar com vocês rapidinho sobre uma plantinha muito linda que você pode cultivar até dentro de casa, na varanda ou também na área externa, né, no seu quintal, no seu jardim. É uma plantinha, gente, que ela tem a folhagem roxa e eu já vou mostrar para vocês. Deixa eu só virar minha câmera aqui para vocês verem a plantinha. Olha. É essa plantinha aqui, olha. Quem me acompanha no YouTube, né? Já há tempo sabe que eu adoro essa plantinha aqui. Nessa época do ano ela fica assim meio empoeiradinha, eu vou borrifando água nela para poder limpar um pouco a folhagem. As folhagens novas que vão aparecendo já vão ficando meio empoeirada, né? Mas depois, quando volta a época da chuva, eu gosto de deixar ela tomar uma boa quantidade de chuva, porque é impressionante como a água da chuva dá uma revigorada na minha oxalis. Isso mesmo, gente. O trevinho, tá? O trevinho roxo, não só o roxo, tem o verdinho, tem o camufladinho, tem de outras estampas, são também oxalis, tá? Mas eu vou tratar aqui nesse vídeo só como trevinho mesmo. Essa plantinha, gente, é uma herbácea, né? Como vocês podem perceber, eu tirei uma aqui, olha, tá vendo? Ela já tá até meio fechadinha, porque ela se fecha com o cair da tarde, né? Agora já tá ficando a tarde já, a tardezinha, né? Então, à noite ela vai ficando bem fechadinha, ela reza, vai dormir, né? Esse daqui do vasinho que tá aqui atrás, ó, já tá bem mais fechada, inclusive, porque tava num ambiente um pouquinho de menos luz, né? E eu, inclusive, eu acho que essa daqui combinou muito com esse vaso aqui, que é muito parecido aqui, muito similar com as florzinhas, tá, gente? Essa planta aqui, ela tem bulbinhos, mas eu já vou falar pra vocês sobre isso. E quando eu ganhei ela, eu me apaixonei pela folhagem e eu não sabia que ela dava flores, tá? E depois, pra minha alegria, apareceram essas delicadezas aqui sobre a folhagem, que já é linda, tá? Então, é uma plantinha herbácea, né? Quer dizer o quê? Que o talinho dela aqui a gente quebra facilmente, né? Até com a mão, com a unha aqui, muito facilmente, ao contrário das plantas lenhosas, né? Que muitas vezes a gente tem que utilizar um machado para poder rachar a lenha dela. E como é que eu preparo o substrato para colocar nessa plantinha? Ela não é uma plantinha muito exigente, tá, gente? Até porque ela é nativa do Brasil. Mas a questão aqui para você cultivar essa plantinha é que a terra não pode ficar muito compactada, tá? Sabe aquele torrão assim compacto, sabe? Não pode, ela não é uma plantinha que gosta disso, até porque ela tem uns bulbilhos, tá? Que são bem delicadinhos, não é aquela batata, sabe? Tipo um amaryllis, né? Ou uma cebola, ou tipo uma batata mesmo, não, tá? É um tubérculozinho, um bulbilhozinho, bem mais delicadinho, tá? Ele parece até que tem umas escamazinhas e é bem pequenininho, por sinal, e vai soltando essa folhagem tão linda, tão roxinha, né? E ela é uma planta, né, que além da folhagem dela toda delicadinha e bem diferente do convencional, né, por isso a gente chama ela de trevo, né, porque ela tem esse triozinho de folha, né, ela ainda tem as florzinhas aí, então é uma planta muito ornamental. E há até quem come, né, algumas espécies de trevo. O trevo verdinho, que eu tenho aqui no meu jardim também, é bem comum as pessoas comerem aqui da minha região como salada, tá? Essa planta, ela não é perfumada, tá? Não é uma planta perfumada. É muito bonita, muito ornamental, mas não é perfumada. O vaso adequado para ela, gente, ela vai bem em qualquer vasinho pequenininho, como vocês podem ver aqui, olha. Ela tá aqui nesse vaso aqui, né, de louça, mas ela vai bem também em vaso de plástico, né? Vai bem também em vasos de cimento, enfim, né? É uma plantinha bem versátil, não é exigente não, ok? E ela é uma plantinha que precisa de luz. Isso quer dizer o quê? Que eu comecei esse vídeo falando para vocês que ela pode ser cultivada dentro de casa, certo? Mas eu preciso deixar bem claro que se for cultivada dentro de casa, precisa ser próximo de uma janela, tá? Onde ela receba sol,
tá? Porque ela é uma plantinha que precisa de luz solar, tá? Não precisa ser o dia inteiro, por isso ela pode ser cultivada dentro de casa, né? No jardim você pode cultivar ela, por exemplo, embaixo de uma árvore, num local onde pega sol somente na parte da manhãzinha ou à tardezinha, que já é suficiente para ela, não vai queimar as folhas, né? E vai fazer com que essa planta se desenvolva super bem e que dê flores, tá? Por isso até a luz é importantíssimo para que ela dê flores e que fique com uma folhagem também com uma cor bem bonita. E ela é uma plantinha que não requer podas, então é só aquelas folhinhas que secam, aqueles talinhos que vão ficando, né, meio velhinhos, que a gente faz a retirada dele aí, tá? Não precisa fazer poda dessa plantinha. Também essas hastes aqui, olha, tá vendo? Onde teve flores também, você pode retirar elas aqui, até porque quando você faz essa retirada, você economiza, né? Você economiza energia da sua plantinha. Quando tem uma folhinha assim também mais feinha, eu acabo retirando ela, tá? Para não comprometer a beleza da plantinha. E quanto à adubação, né? Quanto à adubação dessa plantinha, ela não é exigente justamente por ser nativa do Brasil, tá? Então, o que eu faço? Eu já preparo um substrato com um pouco de esterco de curral, ou então eu preparo um substrato para ela, né, com um pouco de humus de minhoca, né? E já é suficiente para essa plantinha se dar super bem. Se você quiser utilizar aí um adubo desses fertilizantes de mercado, então você coloca uma dose pequenininha, menor do que a recomendada pelo fabricante, tá? Pouquinho aqui, né, no substrato da sua plantinha, que você vai ver também que ela vai ficar com uma cor bem bonita. Aqueles fertilizantes são ótimos, tá? Para revigorar, para revitalizar a cor da folhagem e até para fazer ela dar flores, tá? Quando ela não está dando flores aí no seu jardim, ou então no seu vaso, né, na sua jardineira. E você já sabe, você pode cultivar ela dentro de casa, né? Desde que seja próximo de uma janela ou em local que ela tenha luz suficiente. E quanto às regas, né, gente? Essa é uma parte importante aí do cultivo de qualquer plantinha. Como ela é uma plantinha bulbosa, então, graças a Deus, ela retém aí um pouco de nutrientes e água nesse bulbinho. Mas isso não quer dizer que ela não gosta de água, tá, gente? Ela gosta sim, tá? Esse talinho dela aqui, ó, ele é todo feito assim de água, tem bastante água nele. E para essa plantinha se desenvolver bem aí, ela precisa de regas em região de clima quente, como é o caso aqui. Eu rego ela assim umas 2 vezes na semana, tá? Nessa época mais quente do ano, né? Na época que não é tão quente, uma vez na semana aí é suficiente, tudo bem? Para que essa plantinha se desenvolva plenamente, se desenvolva forte, né? Contra ataque aí inclusive de cochonilhas, né? Que pode acontecer de atacar a sua plantinha. E se atacar, você tem que retirar, eliminar as folhas que por eventualidade apareçam aí essas pragas, ok? E quanto, né? Além das regas, né? Quantos bulbinhos, né, você pode cultivar num vasinho desse? Essa é uma perguntinha que ninguém faz, mas eu já vou dar essa dica para vocês, gente. Olha, num vasinho desse daqui, você coloca um único bulbinho, tá? E quando você for cultivar ela num canteirozinho, por exemplo, deixa um distanciamento entre elas de uns 30 a 40 centímetros. Porque como vocês podem ver aqui, ó, mesmo num vaso pequeno como esse, que não tem tanto espaço para as raízes se desenvolver, logo a copinha dela também não se desenvolve tanto assim, mas quando ela tá num canteiro, que ela tem ali espaço para as raízes se desenvolver o tanto que quiser, ela vai ficar com a folhagem maior, né, e mais densa, então ela vai se desenvolver mais aí. Por isso o espaço precisa ser um pouco maior, tá? E você vai ver que os bulbinhos dela se multiplicam rapidamente também. Então, a cada 1 ou 2 anos, apesar dela ser uma plantinha perene, você pode fazer aí, né, o replantio. Você pode desfazer o canteiro, fazer o replantio dos bulbinhos novamente, até para doar, para vender, e é bem difícil de encontrar bulbinhos dela para comprar na internet, tá, gente? Essa daqui mesmo eu ganhei um bulbinho dela, tá? Talvez você encontre no Mercado Livre, mas o bulbinho dela é bem pequenininho, né? E tem uma rebrotação bem vigorosa, e no período de rebrotação do bulbinho, você precisa manter a terra úmida. Talvez em região de clima quente, igual aqui, você tenha que regar, manter essa terra úmida, né? Regar o vaso, né? O canteiro onde esteja o bulbinho todos os dias para garantir
que vai despontar aí as primeiras folhagens. Depois você pode ir diminuindo a rega na medida em que as outras folhinhas vão aparecendo e vão deixando a planta aí já firme naquele local, ok? Então, ela é uma planta perene, né? Que a cada 1 ou 2 anos você faz o replantio. Inclusive, eu tenho ela aqui em casa, tá ali atrás, uma bacia bem grande, até meio pesada, né? Ela encheu completamente a bacia, gente. Fica linda também numa bacia, tá? É uma planta muito simples, mas que merece um vaso, né? Um cachepô aí que seja bem requintado, porque ela fica belíssima, né? Até mesmo dentro de casa. E a propagação dela é muito fácil, né? Porque é somente você separar as torceirinhas ou então você desfazer o torrãozinho dela e retirar aí os bulbilhos e fazer o replantio em outro local. Aqui, por exemplo, eu planto em caixinha de leite, o bulbilho, e depois, né, quando eu vejo que já saiu ali umas 3 ou 4 folhinhas, eu faço o plantio num vasinho maior quando eu quero dar de presente. Ok, gente? Então, olha, essa daí, né? Essa daí foi a minha oxalis, né? Que é uma plantinha bem delicadinha, né? Uma plantinha que tem essa folhagem tão ornamental, né? Em formatinho aqui de trio, bem diferente do convencional. E que ainda, além da folhagem ornamental, que eu amo folhagem, ainda tem essas florzinhas tão delicadinhas que fica por cima. E ainda tem, né, esse lado dela super interessante de se fechar aqui, né, no final da tarde. E depois, quando é de manhãzinha, ela se abre novamente e fica com a folhagem toda abertinha. Ok, gente? Então, vou fechar aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas de hoje que eu elaborei para vocês com muito carinho. Beijo para vocês. Até o próximo vídeo.